Eu acho que a gente pode dar início aqui à nossa cerimônia de abertura, que daqui a pouco o professor Paulo Artacho deve entrar para fazer a palestra. Então, se a doutora Isolda puder entrar, por favor. Bom dia, Isolda. Bom dia, doutora Marta. Bom dia a todos. É um prazer. Para já começar, Marta? Acho que podemos ir começando, que o professor Paulo Artacho deve entrar daqui a pouco para fazer a palestra, para não atrasar para ele. A gente vai falando um pouquinho aqui. Se você quiser que eu fale só rapidamente sobre o formato do evento, agradecendo então a participação de todos e da experiência dos 2 últimos anos, e por ser um evento que congrega estudantes de 7 institutos vinculados à CENEM, sendo, além do IPE em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e em IRD, 2 em Minas Gerais, CDTN Lapoc, o CRCN Nordeste em Pernambuco e o CRCN Centro-Oeste em Goiás. Então, esse formato, a experiência foi uma experiência que a gente teve que adotar em função da pandemia, mas que esse modelo se mostrou muito favorável, em particular para esse evento, que possibilita a participação de mais estudantes, que antes ficava restrito àqueles que podiam se deslocar, precisavam dispor de 3 dias no total de viagem para poder vir a São Paulo. É claro que existem as perdas do modelo presencial, do contato com outros colegas, mas para o momento que a gente ainda está vivendo, e essa oportunidade de mais alunos participarem, se mostrou um ponto forte desse modelo, e esse ano a gente resolveu adotar também. Nós estudamos um modelo híbrido, quem sabe para o próximo ano a gente já tenha mais experiência em usar os 2 formatos juntos e possa tentar fazer. Mas então foi essa decisão que norteou a escolha do modelo remoto, modelo online para esse evento também. Obrigada. Isolda, por favor. Bom dia a todos. É com grande prazer que a gente dá início ao seminário anual dos programas de iniciação científica e tecnologia da CENEM. Este evento ele tem sido realizado ao longo dos anos com muito sucesso e ele faz parte das nossas metas dentro do programa de iniciação científica. É uma oportunidade para que os alunos mostrem e também desenvolvam essa atividade de expor seus trabalhos para a comunidade, estarem abertos a discutir seus resultados, ouvir a opinião dos especialistas. Acreditamos que é um evento que, de fato, contribui para a formação dos alunos potenciais pesquisadores futuros para a nossa sociedade. Nós temos esse programa que foi criado para o IPE em 1994, né, e desde 2003 ele se tornou institucional, portanto, abrangendo todos os institutos da CENEM, o que é muito importante para a gente poder também circular entre as pesquisas que estão sendo realizadas nos demais institutos e poder interagir, inclusive formar possíveis parcerias. O programa ele tem vários objetivos muito importantes e eu queria só ressaltar um, que é o de estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo contato direto com os problemas de pesquisa. Acreditamos que esse objetivo ele é muito importante para o nosso país. Nós mesmo temos vários alunos que, devido a ter iniciado no programa de iniciação científica, eles conseguiram abreviar o seu período de mestrado e doutorado, e esse é um dos objetivos também do programa, né?
Então, nós estamos tornando o programa muito útil na formação dos nossos pós-graduados. Eu gostaria, portanto, de agradecer a esse trabalho da equipe, que tem sido muito positivo, muito efetivo, muito eficiente, toda a equipe da doutora Marta, que tem, junto com ela, realizado, acho que a terceira edição do BIBIC Online, com muito sucesso. Eu gostaria de lembrar alguns, o Calil, a Elza, a Ilse, não sei se estou esquecendo alguns, mas toda a equipe muito unida. Quero parabenizar e agradecer a dedicação a este programa e a esta confecção, preparação e convite de pesquisadores com temas altamente relevantes e atuais para a abertura do nosso programa, do nosso seminário. Então, muito obrigada a todos vocês. Contem com a instituição no que for possível, ajudar, e devolvo a palavra para a doutora Marta. Obrigada. Obrigada, professora Isolda. Foi importante destacar mesmo que foram esses mencionados os principais objetivos dos programas do CNPq, e do qual a CNEM participa, né, o PIBIC e o PIBIT, e o PROBIC com a verba CNEM, que foi uma contrapartida bastante importante também. Eu vejo que o professor Paulo Artacho já entrou. Se o Calil puder habilitá-lo para a palestra, para não atrasá-lo, e após a palestra eu faço alguns comentários mais específicos do programa para os estudantes. Por favor, Calil. Doutora Marta, eu pedi para ele já habilitar. Já está aqui. Já está aqui, professor Paulo Artacho. Gostaria de agradecer muitíssimo por ter aceitado fazer essa palestra de abertura do Seminário Anual de Avaliação dos Programas PIBIC, PROBIC e PIBIT da CNEM. E o tema da sua palestra é um tema bastante oportuno. Eu acho que o público principal são os jovens estudantes, acho que eles têm bastante interesse. Tá? O professor Paulo Artacho dispensa apresentações. Eu vou só ler um resuminho aqui, mas é tanta coisa que eu já resumi, mas eu vou resumir ainda um pouco mais, mas o professor pode depois complementar alguma coisa. E só para mencionar rapidamente, o professor Paulo Artacho é atualmente professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição de ar urbana e outros temas. E eu acho, professor, que eu vou deixar, não vou ficar aqui lendo, que a sua própria presença já diz muito. São vários prêmios, muitas publicações nas revistas do Grupo Nature, então, mas só para não me alongar e passar a palavra agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para participar, fazer essa palestra. Muito obrigada, por favor. Professor Paulo, por gentileza, habilita seu microfone aqui no rodapé. Aqui, olha, aonde tem um mousezinho rodando aqui, né? Encontrou? Não estou te ouvindo. Ao lado de um headset, ao lado de um fone de ouvido, lá embaixo, tá vendo? Olha. Eu acho que não deve estar aparecendo para ele como não estava aparecendo para mim no começo. Não está aparecendo? Aparece para você aí o fone de ouvido, faz o sinal de positivo. Aparece, clica nele e isso, coloca o microfone agora.
Tá, professor. Então vamos fazer o seguinte. Entra novamente na ferramenta. Ah, agora foi. Boa, boa. Habilita Pá, agora aí. Isso. agora deu. Agora Desculpa deu. aí, gente, que Isso. está Ok. assistindo, essas confusões são normais nessas novas plataformas. Isso, Bom, ok. Olha só. Nós vamos simplesmente compartilhar a sua tela, tá? O que você sim, tem aí, você vai compartilhar com a gente, tá bom? eu Então, estou abrindo agora. agora, lá no rodapé mesmo, onde tem os botõezinhos do microfone, do Sim, fone de ouvido, tem um botãozinho que é compartilhar tela, não tem? sim. Já tô tentando E, compartilhar e aí, uma. aí, aí, professor, você faz o seguinte, você compartilha a janela, clica lá na janela Sim, e escolhe exatamente a sua apresentação. Muito bem. isto. Então, agora deixa eu abrir a apresentação. Isso. E vocês estão vendo em tela inteira agora, tá certo? Não, eu estou vendo. Você compartilhou o quê? A sua tela? É, não, só janela. Só janela? Não. Então faz o seguinte: para o compartilhamento, porque para o Aham, compartilhamento, compartilha a tela mesmo, tá? Compartilha a tela. isto. Então, Isso. vou Vai lá. compartilhar a Compartilha a tela tela, inteira. tela inteira. Isso. Pronto. E Agora agora eu coloca na vou sua apresentação. começar o PowerPoint. Isso. Estão vendo inteira, gente? Agora sim. Tá. Professor, Então, é com você. Um abraço. um abraço, obrigado. Desculpa esse começo turbulento, gente. Bom, mas a ideia é a gente ter uma conversa, na verdade, sobre a questão das mudanças climáticas globais e como é que a nossa sociedade pode construir uma sociedade que seja minimamente sustentável, porque vocês vão perceber ao longo da apresentação que a nossa atual sociedade está longe de ser sustentável mesmo a curto prazo. Bom, é sempre importante a gente olhar para a história, né? A história do nosso planeta, a história da nossa sociedade, e é importante lembrar que a ciência alerta para a questão das mudanças climáticas globais já há mais de 50 anos, né? A Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano ocorreu em 1972, gente, já fazem 50 anos que a ciência alerta de que nós estamos indo por um caminho de não sustentabilidade da nossa sociedade. A própria Rio 92, a famosa Rio 92, ocorreu já há 30 anos atrás, né? A Rio mais 20 aconteceu há 10 anos atrás, e agora a gente está, na verdade, na COP 27, né? Que ocorreu em Sharm el-Sheikh, no Egito. Eu estive 2 semanas na COP 27, tentando fazer com que as negociações progridam do ponto de vista na direção que a ciência quer que essas direções vão para frente. Mas, como vocês vão perceber, rapidamente foi um fracasso total, mas isso a gente deixa para discutir no final dessa apresentação. Bom, mas eu acho que é importante que vocês perceberem que a gente está mudando o nosso planeta muito rapidamente e de muitas formas. Então, nós somos 8 bilhões de pessoas hoje habitando um planeta que tem recursos naturais limitados, né? Então, vejam, aqui na esquerda, vocês vão perceber que aqui são as grandes tendências socioeconômicas, crescimento da população mundial, crescimento do produto interno bruto dos países, uso de energia, população urbana, consumo de fertilizantes, produção de papel, uso de água, bom, e vai por aí afora. Vocês veem que a maior parte das tendências socioeconômicas é de crescimento exponencial. Bom, se esse crescimento é exponencial, ele não pode durar para sempre num planeta que tem recursos naturais que são finitos, né? Então, eu acho que isso é importante a gente perceber
que essas tendências socioeconômicas estão fazendo uma série de tendências no sistema climático terrestre. Por exemplo, você vê, por exemplo, deposição de nitrogênio em águas costeiras, o crescimento da concentração de gás de efeito estufa, a perda de florestas tropicais e assim por diante. Então, a ciência tem uma tarefa importante que é de analisar quais são os impactos de todas essas mudanças, tanto as mudanças socioeconômicas quanto as mudanças no sistema climático terrestre. Tá? Então, isso é uma tarefa muito importante que vocês que estão entrando agora no sistema científico realmente devem prestar muita atenção. Bom, as Nações Unidas desenvolveram o que a gente chama os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi adotado pela ONU. Nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ação contra a mudança global do clima é o ODS 3. Mas vocês veem que muitos dos demais ODS dependem de um clima estável que possam ser implementados. Né? Então, por exemplo, Fome Zero, e agricultura sustentável. Se nós não tivermos um clima estável, a produção de alimentos vai ser prejudicada. E com isso, nós podemos ter dificuldades de produzir alimentos para 8 a 10 bilhões de pessoas. Bom, outro ponto importante é que a ciência das mudanças climáticas é muito sólida. Né? Aqui estão algumas das publicações feitas ao longo dos últimos anos sobre a ciência climática, sobre as mudanças climáticas. Não só do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que eu faço parte, como também relatórios da UNEP, relatórios da FAO, da Food and Agriculture Organization, e vai por aí afora. Então, vocês veem que hoje a ciência nessa área é extremamente sólida e está dando recomendações claras para os formadores de políticas públicas. Apesar de tudo isso, apesar dos 50 anos da Conferência de Estocolmo, do Acordo de Paris e tudo isso, as emissões globais de gás de efeito estufa continuam a aumentar, infelizmente. Então, o que nós estamos observando é um aumento de 1 a 4% todo ano nas emissões, enquanto que o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, recomenda que as emissões teriam que estar sendo reduzidas em 7% ao ano para que a gente possa atingir net zero, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Né? Essas emissões se traduzem em aumento de concentrações na atmosfera. Então, aqui está a concentração de CO2 desde a década de 80, aqui está a concentração de metano, aqui está a concentração de N2O, óxido nitroso. Então, o que nós observamos é que o homem, com seu sistema atual de produção, está alterando a composição da atmosfera terrestre. E isto, acreditem, não é pouca coisa. A concentração de CO2 já aumentou 66%, a de metano aumentou 259% e a de óxido nitroso 123%. Então, vocês veem que nós estamos simplesmente alterando a composição da atmosfera terrestre. Né? Isto é devido às perturbações que nós estamos fazendo no ciclo do carbono. Né? A vida no nosso planeta é essencialmente dirigida pelo carbono. Né? Cada um de nós somos feitos essencialmente de carbono e água. Né? E aqui do lado esquerdo está o ciclo do carbono nos ecossistemas terrestres, nos continentes, e aqui do lado direito uma ilustração do ciclo do carbono nos ecossistemas oceânicos. Então, o que a gente vê? Né? A gente vê aqui que a fotossíntese
é o grande responsável pela fixação do carbono atmosférico na biosfera, e, ao mesmo tempo, nós temos um equilíbrio entre a absorção e as emissões, 120 gigatoneladas de CO2 sendo absorvido por ano através da fotossíntese e 120 sendo emitido de volta para a atmosfera. Então, a atmosfera, até 150 anos atrás, estava em equilíbrio, mas com a entrada da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento, nós estamos alterando esse equilíbrio atmosférico. Do ponto de vista dos oceanos, os oceanos também estão absorvendo mais CO2 do que absorviam antes, levando a um processo rápido acidificação, no qual o CO2 atmosférico, o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, Professor, caiu o seu compartilhamento, tá? Alô? Oi. O compartilhamento caiu. Opa! Vamos voltar, então. Espera aí, Isso, gente. faz novamente. Vamos voltar. Então, Mesmo esquema. eu vou compartilhar de novo. Isso. Vamos ver se dá certo. Isso. Deu certo? Isso, deu certo. Ô, professor, eu acho que pode ser... não libera a sua câmera, não. Pode ser que a sua câmera tá consumindo banda. Ah, tá. Tudo Pode bem. ser a doutora Marta sem câmera, o professor? Espera aí. Sim, sem problemas. Ah, então... Oi? Pode ser sem a câmera mesmo. Tá legal, então espera um pouquinho. Deixa eu... já está sem câmera. Pronto. Tá legal. Caiu de novo o compartilhamento. Pronto. A window. Isso, Aqui, refaz novamente, e aqui. professor. Pronto. Isso. Ops. Tá ok agora? Ok, professor, siga em frente. Então, vamos lá. Então, gente, eu estava falando da fotossíntese através desse sistema, que essencialmente é um processo muito bonito, onde o CO2 atmosférico é fixado na biota do nosso planeta, fazendo com que a gente, inclusive, possa existir através do ciclo do carbono. Então, você tem enzimas que controlam a fotossíntese e que fazem com que o carbono atmosférico seja fixado na biomassa. E aí, por exemplo, os animais como nós, né, comemos essa fotossíntese e, com isso, a gente fixa carbono nos nossos organismos. O problema é que nós estamos alterando esses processos atmosféricos através, por exemplo, de desmatamento e através do aumento da temperatura que afeta o funcionamento das enzimas que controlam a fotossíntese de todas as plantas terrestres e também das algas nos oceanos. Então, isso é uma ilustração da beleza e da complexidade do sistema que sustenta a vida em nosso planeta. Bom, o painel intergovernamental de mudanças climáticas lançou uma série de relatórios recentemente, antes da COP27, e eu vou pegar duas citações importantes desse relatório. A primeira delas é de que a evidência científica é inequívoca, que as mudanças climáticas são uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do nosso planeta. E qualquer atraso em uma ação global, coordenada e conjunta, vai levar à perda de uma breve janela que se fecha rapidamente para assegurar um futuro habitável. Veja bem a força desta frase, né, que coloca em risco
as futuras gerações delas terem um futuro, como a gente diz, habitável no nosso planeta. E uma outra citação importante é: a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius pode ser impossível. Então, veja também esse alerta que a ciência coloca para a nossa sociedade, nossos governantes, para as indústrias e assim por diante, né? Então, eu acho que essas duas frases deixam muito claro a questão do que a gente chama da emergência climática que nós estamos passando no nosso planeta. Bom, e é importante entender também que o Brasil tem uma grande responsabilidade nesta questão, porque o Brasil é o 6º maior emissor mundial de gases de efeito estufa, depois da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, Índia e Rússia. Então, vejam que o Brasil tem, sim, um papel muito importante nas mudanças climáticas globais. E o nosso papel se dá principalmente através do desmatamento da Amazônia, né? Em 1975, o Brasil só tinha desmatado 0,5% da floresta amazônica. Em 88, isso subiu para 5%, e atualmente ele está em torno de 19% a 20% da floresta original. Então, vejam que 19% de uma área, que é 5,5 milhões de quilômetros quadrados, é uma área muito, muito elevada, e é uma alteração profunda que o nosso país está fazendo na questão das mudanças climáticas globais. E, do ponto de vista das emissões do nosso país, 44%, esse gráfico mostra as emissões em milhões de toneladas de equivalentes de CO2, desde a década de 90 até atualmente. Vocês veem que nós já emitimos muito mais do que agora, né? Particularmente em 2002, né? Na época onde o desmatamento da Amazônia rolava ainda muito mais forte do que agora, né? Mas o Brasil, 44% das nossas emissões estão associados com a mudança do uso da terra em 2019. Em 2021, esse número é 49%. Tá? A agropecuária é responsável por outros 30% das nossas emissões, e a produção de energia é responsável por 19%. Então, vejam que a grande maioria das nossas emissões estão associadas com a mudança de uso do solo e a agropecuária. E o desmatamento da Amazônia, essencialmente, ele caiu de 2002 até 2012 de 28 mil quilômetros quadrados por ano para cerca de 4.500 quilômetros quadrados por ano. Mas, infelizmente, a partir de 2013, esse desmatamento continuou a aumentar de uma maneira muito forte. Atualmente, nós estamos desmatando cerca de 11 a 12 mil quilômetros quadrados de florestas por ano. E estas emissões estão alterando a composição atmosférica terrestre, e com isso nós estamos levando o planeta a um aquecimento global, como a gente chama, né? Este gráfico aqui da esquerda mostra a temperatura média do nosso planeta ao longo dos últimos 2.000 anos, né? Vocês veem que nós estamos aqui, né? Então, o aquecimento atual é sem precedentes em mais de 2.000 anos, né? E, na verdade, se a gente olhar a série temporal, o último período onde o planeta foi tão quente quanto agora aconteceu há 100.000 anos atrás. Então, a gente observa que a nossa mudança no clima é muito profunda. Aqui o gráfico da direita, ele mostra um detalhe desde 1970 até 2020, o aumento da temperatura. Então, você vai percebendo que o planeta está em franco processo de aquecimento.
Em média, o nosso planeta já se aqueceu 1,2 graus Celsius comparado com o período antes da Revolução Industrial. Isso não é novidade para a gente, né? Este aqui é um paper publicado em 2016 que mostra o aumento da temperatura no Brasil. Vejam a situação do Vale do Rio São Francisco, né? Já observamos nesta região um aumento da ordem de 2,2 graus Celsius e a parte leste da Amazônia também já subiu de temperatura alguma coisa da ordem de 1,8 a 1,9 graus Celsius. Porque uma coisa é o aumento médio global da temperatura, outra coisa é o aumento nas áreas continentais. A mudança climática não é só aumento da temperatura, nós também estamos observando alteração no perfil da chuva, né? Essas são as anomalias da chuva, que mostra que o Nordeste brasileiro já está se tornando uma região ainda mais seca do que já era, bem como toda a parte leste da floresta amazônica. E, por outro lado, nós estamos observando um aumento da chuva e da precipitação na região sul do Brasil. Mas notem que onde o agronegócio brasileiro está estabelecido, que é na parte do centro-oeste brasileiro, e Goiás, Tocantins e assim por diante, vejam que esta região já está se tornando uma região mais seca, menos propícia para a produtividade agrícola, né? Bom, e a questão do impacto do aumento da concentração de gases de efeito estufa na temperatura é uma coisa muito bem conhecida pela ciência, né? O primeiro paper que relata este efeito foi feito por um físico sueco chamado Svante Arrhenius, que publicou um paper em 1896, colocando que se a gente dobrasse a concentração de CO2, a temperatura do planeta aumentaria 5 graus Celsius. Então, é muito curioso que se você fizer a mesma simulação hoje, nos supercomputadores do INPE, o resultado final é muito próximo do resultado que o Arrhenius fez usando só a régua de cálculo e antes do advento do desenvolvimento da mecânica quântica e da relatividade. Então, vocês veem que, na verdade, a ciência pode ter uma inventividade muito grande, baseada em poucos recursos, que, por exemplo, o Arrhenius deixou isso muito claro quando ele fez essas contas. Bom, mas aí vem a pergunta, e qual vai ser? Quais são os cenários e como nós vamos ter o aumento da temperatura no nosso planeta como um todo? Bom, para isso é importante a gente entender como é que as atividades humanas e a relação causal que existe entre as atividades humanas e as mudanças climáticas. As atividades humanas, todas elas, geram emissões de CO2 e emissões de outros gases para a atmosfera. Estas emissões basicamente alteram as concentrações atmosféricas. Estas concentrações mudam a forçante radiativa do nosso planeta. Essa mudança na forçante radiativa altera a temperatura, a precipitação, a cobertura de nuvens e assim por diante, trazendo os impactos que a gente observa e já está observando sobre o nosso planeta. Então, eu acho que é importante a gente perceber que existe uma relação causal direta entre emissões e os impactos da mudança climática, né? Bom, e para a gente saber o futuro da temperatura do nosso planeta, a gente precisa ter um cenário possível de emissões, onde você pega esse cenário, joga em modelos climáticos e faz a previsão da temperatura. Bom, o IPCC trabalhou com 5 cenários diferentes. Um cenário onde a gente continuaria a emitir gás de efeito estufa, como estamos fazendo agora. Hoje estamos emitindo cerca de 40 gigatoneladas de CO2 por ano.
40 bilhões de toneladas de CO2 a cada ano. E se continuarmos indo na trajetória, basicamente, daqui a algumas décadas estaríamos em coisa da ordem de 120 bilhões de toneladas de CO2 por ano para a atmosfera, acelerando em muito climática. O IPCC também fez 2 cenários, um cenário mais seguindo a trajetória da aplicação do Acordo de Paris, de uma maneira como está sendo implementada agora, ou aplicação do Acordo de Paris de uma maneira mais rigorosa, e 2 cenários onde a gente começaria a reduzir imediatamente as emissões de gases de efeito de estufa. O resultado desses cenários, eles estão jogados em modelos climáticos em supercomputadores, e eles mostram que, num cenário de emissões atuais, nós estamos levando o planeta para um aquecimento médio de 4,3 graus Celsius, né? Num cenário de aplicação do Acordo de Paris, isso poderia levar o planeta a um aquecimento de 3,7 graus Celsius, e uma aplicação bastante restrita do Acordo de Paris, em torno de 2,8 graus Celsius. Então, vejam que até agora, com todos os impactos que nós estamos sofrendo, o planeta aqueceu 1,2 graus Celsius, e a gente está indo para uma rota de trajetória de 3 até 4,3 graus Celsius, né? Então, isso é o aumento da temperatura média global. E a distribuição geográfica desta temperatura, né? Porque ninguém mora no planeta todo. Veja, se a gente permitir que o planeta se aqueça a 4 graus Celsius, o Brasil, em sua maior parte, vai aumentar de temperatura da ordem de 5 graus a 5 graus e meio. A região do Ártico, da Sibéria, pode aumentar de temperatura alguma coisa da ordem de 6 graus e meio a 7 graus. Então, vejam que isso são mudanças profundas nos ecossistemas terrestres, né? Isso é relativo ao aumento da temperatura, mas é importante perceber que a precipitação, a chuva, também vai aumentar, vai ser alterada significativamente. Algumas regiões vão se tornar muito mais secas e outras regiões mais chuvosas. Em particular, no Brasil, veja que o Brasil pode vir a se tornar uma região muito mais seca do que é hoje, a África do Sul também, toda a América Central e a Europa Mediterrânea pode se tornar mais seca do ponto de vista da chuva. E isto afeta a quantidade de umidade do solo, é crítica para a agricultura e é crítica para a manutenção dos ecossistemas. A mudança na umidade do solo, com 4 graus de aquecimento, veja o que vai acontecer com a maior parte do Brasil, né? Incluindo a região central do Brasil, com fortes reduções na umidade do solo. A mesma coisa na região sul da África e a mesma coisa na Europa Mediterrânea, né? Então, a gente observa, e também na América Central e na parte central dos Estados Unidos. Estas regiões já estão sofrendo esse impacto hoje, mas ele vai, obviamente, se intensificar conforme a gente avança no aquecimento global. Isso também já é muito bem conhecido pelo Brasil. Isso são mapas da Embrapa, né, publicados em 2019, e eles mostram, por exemplo, que entre 1986 e 2015, as regiões onde tinham muito alto déficit hídrico ou alto déficit hídrico se concentravam essencialmente no Nordeste brasileiro, Piauí, Maranhão, Bahia e assim por diante. Mas conforme as décadas vão avançando, essa é para esta década, esta região mais seca com déficit hídrico avança para Tocantins, para Goiás e para o Mato Grosso, e na próxima década este avanço
é intensificado. Então, vejam que o Brasil Central pode não ser tão produtivo do ponto de vista do agronegócio como ele é hoje. Então, isso é uma coisa que pode levar a gente a pensar que futuro nós queremos para o Brasil, porque este futuro ter uma economia baseada no agronegócio pode não ser tão brilhante quanto que a gente tem mais recentemente. O Fórum Econômico Mundial, no seu relatório que ele publicou em 2016, já alertava sobre esse aspecto, e este mapa mostra os impactos na produção de alimentos em um planeta 3 graus Celsius mais quente, né? O que é que a gente observa? A gente observa que a produtividade agrícola no Brasil vai diminuir significativamente, bem como em toda a região da África, onde vivem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, vejam que as mudanças no nosso planeta vão ser muito profundas e podem trazer dificuldades em a gente conseguir alimentar 7, 8 ou 10 bilhões de pessoas, como é previsto na população mundial. Bom, além da questão da alteração na temperatura e na precipitação, também temos a questão do aumento do nível do mar. O Brasil tem 8.500 quilômetros de áreas costeiras, e é muito importante que a gente preste atenção no aumento do nível do mar, porque nós temos cidades importantes como Rio de Janeiro, Recife e assim por diante, nas áreas costeiras. E vejam que, de acordo com os cenários de emissões, nós podemos ter desde aumento de temperatura de 1 metro, aumento do nível do mar de 1 metro, né? Dependendo do cenário, se a gente levar em conta todos os processos de alta probabilidade e incluindo os processos de baixa probabilidade, a gente pode ter um aumento do nível do mar de 1,5 metro. Então, vocês imaginam uma praia de Copacabana ou uma avenida, por exemplo, que hoje fica à beira-mar, com um nível do mar 1,5 metro mais alto. Mas aí o IPCC, no seu último relatório, também calculou qual é o potencial aumento do nível do mar em 2300. Né? Por que o IPCC fez isso? Porque uma vez que você derrete 1 quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia, e esse gelo vira água e vai para os oceanos, não existe processos físicos conhecidos que possa reverter esse processo, ou seja, congelar 1 quilômetro cúbico de água do oceano e levar essa água de novo para a Groenlândia. E o potencial aumento do nível do mar em 2300 é de 15 metros. Tá? Então, vejam que isto vai alterar profundamente, por exemplo, todas as regiões portuárias do nosso planeta. Isso vai afetar todas as cidades que estão em áreas costeiras de uma maneira muito forte. Então, obviamente, é uma coisa que a nossa sociedade tem que se preocupar de uma maneira muito séria. Outra questão importante das mudanças climáticas é o aumento dos eventos climáticos extremos, né? Grandes secas, grandes inundações, temperaturas extremas, ondas de calor muito forte, que estão aumentando em todo o nosso planeta. Então, vejam, por exemplo, né, que em 2021 foi observado 48 graus no Canadá, 52 graus na Califórnia, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve a maior chuva em um século na Alemanha. Então, os eventos climáticos extremos já estão aumentando no mundo todo, né? Lembra da crise hídrica que chegou no Planalto Central, que fez um aumento importante na conta de luz. Também em 2021, o Rio Negro registrou a maior cheia em 119 anos em Manaus. Então, a gente observa um aumento importante desses eventos climáticos extremos. Né? Isso também pode ser observado na nossa cidade, em São Paulo. Né?
as enchentes em São Paulo e também em outros centros urbanos no Brasil. Vocês veem o que aconteceu nos últimos dias, né? Em Santa Catarina, por exemplo, que inundou Florianópolis. Isso está se tornando cada vez mais frequente. E se a gente pegar a chuva mensal em São Paulo de 1935 até 2018, a gente observa que está, sim, havendo um aumento na chuva mensal ao longo de todo o ano. E, mais importante que isso, o número de dias com chuva acima de 80 milímetros ou 100 milímetros, que é muita chuva, em um dia, quadruplicou na cidade de São Paulo, né? Então, vejam que a nossa cidade e todas as cidades têm que se preparar melhor para essas chuvas extremas. E quem principalmente sofre com essas inundações é a população de baixa renda. É a população que mora em favelas, é a população que mora em beira de rios, mora em áreas inundáveis, que nessas horas perde tudo o pouco que tem, né? E realmente tem que reconstruir a vida do zero. Então, isso é um impacto socioeconômico muito importante. E no futuro, em relação à frequência dos eventos climáticos extremos, o IPCC e os modelos climáticos prevêem que um evento que ocorria uma única vez, né, antes da Revolução Industrial, num planeta 4 graus mais quente, vai ser 39 vezes mais frequente e vai ser 5 vezes mais intenso. Ou seja, isto vai aumentar, né, conforme a gente evolui no aquecimento global, e isso, obviamente, tem que ser levado em conta em políticas públicas, né? Bom, mas para onde nós estamos indo? Daqueles cenários todos, né? Para onde que os cientistas acham que é o aquecimento mais provável, né? A revista Nature fez uma enquete com todos os cientistas que participaram do IPCC, do último relatório do IPCC, eu fui entrevistado também, e o aumento médio da temperatura, apesar do Acordo de Paris falar em limitar a temperatura em 1,5 grau ou 2 graus, a maior parte dos cientistas que trabalham com modelagem climática prevêem que o planeta vai se aquecer em média 3 graus, o que vai levar, em regiões continentais, como o Brasil, a um aumento da ordem de 4 graus a 4,5 graus, com os impactos que vocês viram nos slides anteriores, né? E um dos aspectos interessantes é de que o aquecimento que a gente está observando, ele é provocado pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Mas tem uma componente importante, que são os aerossóis, que resfriam o clima do nosso planeta. E os aerossóis hoje estão mascarando 1/3 do aquecimento que já foi realizado. Acontece que, devido aos programas de controle de poluição do ar, São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito poluída por aerossóis, estão feitos programas para redução das emissões de aerossóis, e isto vai levar a um aquecimento rápido, em menos de uma década, de 1/3 do aquecimento que os aerossóis estão mascarando. Então, isso vai ajudar a acelerar o aquecimento global, né? E tem sempre a questão da Amazônia, né? A Amazônia, ela é muito importante do ponto de vista das mudanças climáticas globais, porque ela está envolvida num processo de 2 vias. Primeiro, através do desmatamento de 11.300 quilômetros quadrados a cada ano, isso é o dado de 2021, né? A Amazônia contribui para o aquecimento global. Mas a queima de combustíveis fósseis, que corresponde a 80% de todas as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, está impactando no aumento da temperatura e na redução da chuva na Amazônia, trazendo a degradação da floresta, que está sofrendo estresse hídrico muito importante. Portanto, a Amazônia ela é chave nas mudanças climáticas por uma série de razões. Uma delas é a seguinte, gente:
A Amazônia contém, nas árvores, cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono. Isto corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis em todo o nosso planeta. Então, se a Amazônia começar a perder carbono para a atmosfera, acelerando o aquecimento global, aqueles cenários que a gente viu vão ser muito piorados, digamos assim, acelerando ainda mais o processo de aquecimento global. E isso é chamado, o que a gente chama um tipping element, né? Um elemento de ruptura do sistema climático terrestre. Há vários deles. Além da floresta amazônica, nós temos as alterações, por exemplo, na cobertura de gelo da Groenlândia, nós temos a emissão de metano pelo permafrost russo e canadense, nós temos a desestabilização da Antártica, e todos esses tipping points estão ligados, eles estão conectados por teleconexões, como a gente chama, porque nós vivemos num planeta só, nós vivemos num planeta onde todos os processos são integrados, né? E acho que é importante, indo agora para a parte final dessa apresentação, de que a gente perceber que o Brasil ela tem oportunidades únicas no mundo, né? Ele tem um grande potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa, sem prejuízos à sociedade, com enormes benefícios para o nosso país. Hoje, como eu falei no início, 49% das nossas emissões em 2021 são associados com o desmatamento. Não há outro país no planeta que pode reduzir as suas emissões em 49% com benefícios para o meio ambiente. O Brasil possui o maior potencial de geração de energia solar e eólica do mundo. Nenhum outro país tem a extensão do nosso e se localiza em região tropical do planeta, onde o fluxo de radiação é maior. Além disso, o Brasil tem um programa de biocombustíveis que é único no planeta, né? Um programa de produção de álcool. Tem um aí? Alô, tudo bem, gente? Não é piada não, hein? Está tendo uma interferência que eu não sei o que é, Paulo. Vamos lá. Então, jogo. Bom, e além disso, gente, nós temos um potencial de sequestro de carbono com geração de renda para a população pobre através da estruturação de um sistema de mercado de carbono. Mas, ao mesmo tempo que o Brasil tem essas 4 enormes vantagens, o Brasil também tem 4 vulnerabilidades que são importantes. Primeiro, eu já falei, uma economia baseada no agronegócio que pode não ser tão viável já nos próximos anos. O Brasil tem geração de eletricidade através da hidroeletricidade, que é dependente do clima. Então, se reduz a chuva, pode reduzir a geração de eletricidade. Nós temos 8.500 quilômetros de regiões costeiras que são vulneráveis às mudanças climáticas, e nós temos o Nordeste brasileiro, onde vivem milhões de pessoas, que daqui a algumas décadas pode se tornar inviável, com pouca água e altíssima temperatura, que pode inviabilizar a fixação dessa população nesta região. Então, nós temos que ter governos, que eu espero que o próximo governo aproveite as oportunidades únicas que nós temos no nosso planeta e que enfrente as nossas vulnerabilidades, estruturando políticas públicas que minimizem o dano na nossa população. Durante a COP27, o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, ele soltou esse relatório que chama-se de Close Windows, né? que o subtítulo é assim: a crise climática chama por uma rápida transformação da nossa sociedade. Veja que o título do relatório não é "temos que reduzir emissões". O título desse relatório é "nós precisamos transformar a nossa sociedade", o que é muito mais profundo e muito mais
fundamental do que simplesmente trocar termoelétricas por energia eólica ou solar, trocar automóveis de combustão interna por automóveis elétricos e assim por diante. Aqui na direita, ele mostra que o Brasil, tá, já é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa, ele é o 4º emissor de gases de efeito estufa per capita e ele é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa em emissões históricas. Então, o Brasil é, sim, um dos responsáveis por essa crise climática que a gente está enfrentando agora. E, basicamente, este relatório da UNEP, ele mostra claramente que o Brasil está na contramão, atualmente, de todo o restante do planeta. Esse gráfico mostra como que os países reportaram as suas ambições de redução de emissões de gases de efeito estufa na versão original do Acordo de Paris e na revisão que foi feita há 2 anos atrás. O Brasil foi o único país que aumentou a sua emissão, o seu compromisso de redução de emissão, né? Ele foi reduzido comparado com todos os demais países. Então, o Brasil é a única exceção aonde as contribuições voluntárias significou maiores emissões, né? Bom, e eu acho que é importante, gente, que a gente olhe para esta questão climática de uma maneira muito mais ampla, né? A questão climática ele tem a ver com todo o desenvolvimento da nossa sociedade humana e ele tem a ver com todo o funcionamento dos ecossistemas, incluindo a manutenção da biodiversidade em nosso planeta. Então, vocês veem que existe uma série de interações entre mudança climática, a nossa estrutura socioeconômica e o funcionamento dos ecossistemas. E o que a gente tem que fazer é construir, numa nova sociedade, mais resiliência, reduzindo o risco climático. Então, reduzindo o risco climático através da transformação dos nossos sistemas socioeconômicos e para fazer com que a transição dos atuais ecossistemas seja com a menor perturbação possível. Então, isso é possível e isso é o caminho que a humanidade vai ter que trabalhar para que a gente possa construir uma sociedade mais sustentável, né? E eu acho que é importante a gente fazer uma análise de para onde será que a gente está indo com o atual modelo de desenvolvimento econômico que está vigorando hoje. Vamos fazer uma conta muito simples, tá? Levando em conta que todos os países possam cumprir as suas obrigações do Acordo de Paris e a gente leve a um aquecimento médio do planeta de 3,2 graus. Isso significa que em áreas continentais, grosseiramente, isso vai levar a um aquecimento de 4,2 graus Celsius. Se a gente, como a gente viu, se a gente reduzir os aerossóis, reduzindo a poluição do ar em áreas urbanas, eletrificando a frota de veículos e deixando de queimar carvão, a gente aquece o planeta em 0,7 graus Celsius. Isto vai levar a um aumento de temperatura de 4,9 graus Celsius. Agora, se a gente levar em conta que em 2050, 80% da população vai viver em áreas urbanas, então nós vamos observar uma intensificação da ilha de calor urbana, adicionando nesse valor mais, em média, 0,7 graus Celsius. Isso significa um aumento de temperatura de 5,6 graus Celsius. Então, é importante que a sociedade tenha consciência de que no atual desenvolvimento, mesmo que todos os países cumpram o Acordo de Paris, nós estamos indo para um aquecimento médio nas nossas cidades, onde vai estar vivendo a população, de 5,6 graus Celsius.
Então, vocês imaginam cidades como Teresina ou Cuiabá, né, que no verão bate 41, 42 graus frequentemente, como vai ser viver nessas cidades com uma temperatura de 47, 48 graus Celsius? Não vai ser muito fácil, como qualquer um pode imaginar. E o IPCC dá a receitinha. Como é que a gente evita este cenário? Fácil. Isso está nesse relatório que o IPCC publicou alguns anos atrás. Temos que reduzir de 5% a 7% as emissões ao ano, todo ano, até nos tornarmos net zero, ou seja, emissão zero em 2050, e a partir daí termos emissões negativas, ou seja, retirar CO2 que a gente já emitiu para a atmosfera, né, a uma taxa da ordem de 10 a 15 gigatoneladas de CO2 removido a cada ano. Essa é a tarefa que nós temos que fazer para limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius. E o IPCC também coloca que nós já temos hoje, em todos os setores da economia, todas as tecnologias que podem reduzir pela metade as emissões em 2030. Tá? Então, veja que não é questão de desenvolver novas tecnologias. Nós já temos como reduzir as emissões pela metade no setor energético, na mudança de uso do solo, na indústria, nas edificações urbanas e no setor de transporte. Então, veja que já temos tecnologia. O que nós precisamos é de políticas públicas que possam implementar estas tecnologias. E uma das grandes questões é a questão financeira, é a questão econômica, né? O preço da geração de energia fotovoltaica caiu no ano 2000 de $600 por quilowatt-hora produzido para cerca de $40 por quilowatt-hora produzido. A geração de energia eólica caiu de $150 por quilowatt-hora para cerca de $50 por quilowatt-hora. Então, você vê que a queda hoje, competitivamente, energia solar e energia eólica tem muita vantagem comparado com a queima de combustíveis fósseis. Isso está levando ao aumento do uso da energia fotovoltaica e da energia solar, mas veja, no mundo todo, energia fotovoltaica só gera 3% da eletricidade e energia eólica só gera 6% da eletricidade. E aí vocês que estão no IPEM, né, perguntam, bom, e a energia nuclear? Né? Energia nuclear vai ter um espaço no futuro energético do nosso planeta? Bom, isso depende de várias questões, porque energia nuclear tem dificuldades importantes. Primeiro, é o preço alto da instalação. Uma usina nuclear demora cerca de 10 a 15 anos para ser implementada numa questão otimista, né? E isso, obviamente, traz um custo de várias dezenas de bilhões de dólares, né? Também tem custo alto de operação comparado com, por exemplo, a geração de energia eólica e energia solar, né? Demora tipicamente 15 anos para construir um reator nuclear para geração de eletricidade, enquanto tipicamente demora de 2 a 3 anos para você construir um grande parque eólico ou um grande parque fotovoltaico. A energia nuclear, como todos sabemos, ainda tem questões de segurança operacional que não são totalmente resolvidas. A guerra da Ucrânia mostrou um outro aspecto importante na questão nuclear, né? Pelo fato da Rússia ter se apropriado de 6 reatores nucleares da Ucrânia e fazendo chantagem quanto à questão da segurança desses reatores, né? A proliferação nuclear, a produção de plutônio e urânio enriquecido a níveis que permitam fazer bombas nucleares continua sendo um problema importante, não foi ainda resolvido. Também não foi resolvida a questão dos resíduos nucleares, né?
E, por exemplo, da questão dos resíduos nucleares, tem um problema importante, porque, por exemplo, hoje, uma companhia ganha dinheiro vendendo energia gerada num reator nuclear, gerando plutônio, por exemplo, que tem que ser guardado por vários milhares de anos. Esta empresa não vai ser a responsável pelos custos da guarda e da segurança desse plutônio ao longo de vários milhares de anos, né? E quem paga por isso, na verdade, acaba sendo a sociedade como um todo, e isso, obviamente, traz uma questão de justiça né, importante. Bom, a energia nuclear, como todos sabemos, tem forte oposição da população em muitos países, e umas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, chamados Small Modular Reactor, eles basicamente agravam muitos desses problemas ao invés de resolvê-los. Então, a energia nuclear tem, sim, dificuldades importantes neste cenário. Bom, indo para terminar, o Brasil assinou vários documentos importantes na COP26 em Glasgow, entre eles zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, reduzir as emissões de metano em 30% até 2030 e se tornar neutro em emissões de carbono até 2050. Então, isso são tarefas importantes e essenciais, não só para o novo governo, mas, na verdade, para toda a sociedade brasileira implementar os compromissos que o Brasil assinou na COP26 em Glasgow. Então, basicamente, gente, a nossa tarefa hoje, nós estamos aqui em 2022, é saber se nós vamos, de agora até 2030, construir um caminho de sustentabilidade, levando a uma sociedade com muito maior resiliência, fazendo uma transição da nossa sociedade para uma sociedade de baixa emissão de carbono, ou se a gente vai seguir numa trajetória que estamos seguindo agora de aumento da temperatura média do planeta de 3 a 4 graus, com alta dificuldade de produção de alimentos, com alta pobreza, alta desigualdade social, que é o que caracteriza hoje o nosso sistema socioeconômico. E a escolha de quais caminhos nós vamos ter que seguir está com a nossa sociedade como um todo, não está só com os políticos, né? Não está só com a indústria, está com a sociedade como um todo. E, basicamente, a gente tem que fazer uma série de transformações na nossa sociedade, visando construir uma sociedade minimamente sustentável a médio e longo prazo, seguindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levando governança para a construção de um planeta mais estável e mais sustentável como um todo. Né? E tem um aspecto importante da mudança climática, que ela tem a ver com a questão da desigualdade social e econômica no nosso planeta. Por que isto? Porque os 10%, a população que corresponde a 10% mais ricos do nosso planeta, emitem 49% dos gases de efeito estufa, enquanto que os 50% mais pobres só emitem 10% do total. Ou seja, quem emite, na verdade, é quem tem alto poder econômico, né? Só que quem vai sentir os impactos não é um americano que mora no Texas numa casa de 300 metros quadrados e tem 4 carros na garagem. Quem vai sentir mais o impacto da mudança climática é um favelado que mora na Rocinha ou numa favela em Lagos, na África, ou em Bangladesh, na Ásia. Então, a questão da mudança climática tem muito a ver com a questão das desigualdades sociais. E, fundamentalmente, a gente vai ter que reduzir o que a gente chama a nossa pegada ecológica, tanto na questão das florestas, quanto na questão da agricultura, quanto reduzindo as emissões urbanas, nas indústrias, assim como no impacto nos oceanos. Então, nós temos que mudar a estrutura da nossa sociedade, construindo uma sociedade com uma pegada ecológica muito menor
do que o que a gente tem hoje, né? E, por último, eu acho que é importante a gente olhar para o futuro de uma maneira ampla, né? Mudança climática é só um dos aspectos que a nossa sociedade está sendo transformada, gente. Então, o que a gente precisa fazer é o que está nesse relatório, chama de World in 2050, o mundo em 2050. As 6 grandes transformações necessárias para a gente construir uma sociedade mais sustentável em 2050. Ou seja, transformar toda a nossa sociedade de consumo e de produção de bens de uma maneira muito mais sustentável, com implantação de economia circular, com o uso mais eficiente de energia, assim por diante. Nós temos que levar em conta também a revolução digital, com inteligência artificial, com big data, com biotecnologia, nanotecnologia, assim por diante. Nós temos que levar em conta que a demografia e a capacitação humana estão sendo muito transformados rapidamente no nosso planeta. Isso é um ingrediente importante, né? Então, nós estamos vendo mudança na questão de gênero, na questão de raça, no mercado de trabalho e assim por diante. Nós temos que aprender a construir cidades que sejam minimamente sustentáveis, não como São Paulo, por exemplo. Nós temos que aprender a ter um melhor equilíbrio entre desmatamento e terra para a produção de alimentos e, finalmente, temos que mudar todo o sistema como a gente produz e utiliza energia. Estes são chamados as 6 grandes transformações necessárias para que a gente possa implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, basicamente, a pesquisa científica, né, tem um papel fundamental nesta questão, gente. Por quê? Quer dizer, vocês que estão se tornando cientistas, né, agora, têm que realmente ajudar a nossa sociedade a construir uma ponte entre as necessidades básicas da nossa sociedade: alimento, água, educação, igualdade de gênero, equidade social, energia e assim por diante, e acoplar isto com as necessidades e os limites do nosso planeta, quanto à questão de uso de água doce, ciclo de nitrogênio e fósforo e assim por diante. Então, a gente precisa construir, gente, uma ponte entre essas necessidades e os limites do nosso planeta para construir o que a gente chama um lugar seguro e justo para a humanidade. E nós precisamos de ciência sólida, interdisciplinar, para a gente construir esta ponte. Isso é uma tarefa fundamental da ciência ao longo das próximas décadas. E, para isso, a gente pode, sim, atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pela ONU e, finalmente, construir uma sociedade que seja minimamente sustentável. Nós vamos ter que construir isto porque nós não temos outra alternativa. Quer dizer, o caminho que nós estamos seguindo no atual modelo socioeconômico, ele leva a riscos inaceitáveis para a nossa sociedade. Então, a gente tem que mudar essa direção e ir atrás dos 17 ODS e atrás de construir uma sociedade mais sustentável e justa para o nosso planeta. Então, fica a mensagem final de que as questões ambientais e climáticas elas vão impactar cada vez mais na economia, no emprego e nas desigualdades sociais, e nós precisamos desenvolver ciência para guiar nossa sociedade para um caminho de sustentabilidade, que é o único caminho que a gente pode seguir hoje para a gente realmente construir esta sociedade sustentável que a gente está colocando. Então, obrigado pela atenção, gente, e eu agradeço e estou aqui para a gente conversar sobre qualquer coisa que vocês desejem. Obrigado pela atenção. Obrigada, obrigada, professor.
por essa explanação assim, mas maravilhosa, tão clara, tão didática, trazendo a linha do tempo de tudo e já apontando todos os caminhos, o que pode acontecer. Muito importante. Eu lembro, acho que 10 anos atrás, a gente discutia lá aquele 1,5 grau e o mundo não conseguiu. E agora estamos trabalhando com 3,5 graus, com consequências aí bastante preocupantes, né? Essas mudanças climáticas são preocupantes para o futuro do nosso planeta, dos nossos filhos, nossos netos, uma preocupação assim muito, muito importante. E eu vou abrir, então, para quem quiser fazer pergunta, quem estiver sem o microfone, pode colocar aqui pode colocar no chat que a gente olha. Vou deixar aqui aberto um pouquinho para quem quiser colocar alguma pergunta. Quem tiver com o microfone, se quiser falar também, por favor. Bom, enquanto ninguém coloca, mas comentar aqui que realmente foi assim, abrangeu tudo que a gente possa pensar, e eu que acompanho mais ou menos foi assim bastante importante para ver essa linha do tempo mesmo, essa evolução, e como começou 50 anos atrás, né? Que incrível, Arrhenius, como já previu, né? Como você falou, principalmente para esse público de estudantes de graduação que estão fazendo iniciação científica, que a gente sabe que é a grande oportunidade para o treinamento, para até vislumbrar se realmente é a carreira que quer seguir, mas é o que motiva todo mundo, né? Eu fiz iniciação científica, você deve ter feito também, sim. Então a gente sabe da importância, mas você mostrou, assim como sempre, claro, mas de uma forma bem para esse público e que ficou muito fácil de acompanhar e entender por que chegamos onde chegamos. Você já mostrou também que é importante, o que é importante fazer, a consciência que temos que ter, e esperamos que o mundo realmente siga naquele slide que você mostrou dos vários caminhos. Uhum. Tem alguns ali do meio preocupantes, mas que também conseguem chegar lá. A tarefa, Marta, realmente difícil, né? Mas eu acho que cada um na sua área, seja na biologia, na medicina, na física, na química, no desenvolvimento de novos materiais, seja na área que você quiser trabalhar, até na psicologia social, e vai por aí afora, todos nós podemos sim dar a nossa contribuição para a construção desta nova sociedade sustentável que vai ter que ser vai ter que ser implementada. Então, cada um no seu cantinho, você trabalhando como jornalista, fazendo divulgação científica, ou você desenvolvendo um novo material, uma fibra de carbono mais leve, mais resistente, e assim por diante. Então, é uma tarefa de todos nós, cientistas, realmente contribuir para o avanço da nossa sociedade. É isso que eu acho que você deixou bem claro, que é da sociedade como um todo, né? Porque, como a gente fala em física, o nosso planeta é um sistema fechado, então tudo interage, não tem? Aquilo que você falou, todo mundo vai sentir, né? Então, muito importante, e cada um... Aqui a gente tem alunos de física, química, biologia, das mais diversas áreas, alguns até da área de saúde. Então, é importante passar essa mensagem que cada um pode contribuir naquele seu pedacinho. Deixa eu dar uma lida aqui. Tem muita gente parabenizando, agradecendo pela palestra. Aqui, uma pergunta especial da Ana Paula Freire, não sei se você conhece. Apesar de todo o conhecimento e a robustez alcançada pela ciência do clima, como você avalia a cobertura jornalística sobre a questão climática?
Olha, a cobertura jornalística é, obviamente, extremamente importante, porque ela é a ponte entre a produção do conhecimento, né, o trabalho da ciência, e a sociedade em geral. Né? Quer dizer, jornalistas é quem tem a responsabilidade de transformar esse conhecimento para a sociedade como um todo, fazer ele chegar na Dona Maria, fazer ele chegar em cada uma das pessoas da nossa sociedade. Em geral, os cientistas não são treinados para ser comunicadores, né? Então, nem é nossa tarefa, nós temos que produzir ciência de boa qualidade, etc. e tal, e deixar realmente a tarefa para profissionais que são jornalistas. E aí a gente vê uma ampla gama de potenciais, de diferentes abordagens dos jornalistas. Desde abordagens, digamos assim, sensacionalistas, de que, olha, é o fim do mundo, nós estamos caminhando para o fim do mundo, que não é verdade, né? A verdade é de que nós estamos numa nova transição da nossa sociedade. Nós já tivemos várias transições anteriores, por exemplo, quando passamos do feudalismo para o renascimento, quando passamos pela Revolução Industrial, né? E assim por diante. Certamente, nós estamos hoje numa nova transição da nossa sociedade e que vai exigir o esforço de todos, não só de políticos, mas das indústrias e também dos comunicadores, né? Então, é fundamental que a imprensa faça realmente o seu papel de construir uma ponte entre a produção do conhecimento e a população em geral. E nem sempre, obviamente, a imprensa faz esse papel de uma maneira, digamos assim, correta, justa, basicamente por uma série de razões. Primeiro, os grandes conglomerados que controlam a imprensa brasileira têm alguns temas que lhes interessam transmitir para a população e outros temas que não interessam. Então, essa questão da imprensa ser neutra, obviamente, não existe, né? E o que a gente precisa lutar é cada vez mais por uma imprensa que realmente faça a ponte entre a produção do conhecimento científico, que é feita nas universidades, nas instituições como o IPEM, e fazer esta informação chegar na população em geral. Então, essa é uma tarefa absolutamente essencial. Ok, obrigada. Eu acho que aqui também todo mundo parabenizando. Então, deixa eu ver se alguém que tem microfone gostaria de falar, por favor. Mas, se não, já vou agradecendo o professor Paulo. Foi ótimo, maravilhoso. Acho que calhou bastante para o momento. E quem não teve a possibilidade de assistir, porque a gente vê, até para organizar apresentações dos alunos, ainda é apesar de eu ter colocado para dezembro uma época de prova, e como está tendo Copa, acho que hoje foi uma data até que eu já tinha escolhido que não ia ter nenhum jogo da Copa, porque acabou o calendário ficando muito complicado, né? Mas o evento todo vai ser gravado, então as pessoas vão ter oportunidade de assistir ou de rever a sua palestra, que abordou, assim, praticamente todos os aspectos que a gente poderia comentar do que a sociedade deve fazer, e realmente esperando que no próximo governo que essas ações sejam implementadas, porque, como você mostrou, o Brasil apresenta um papel muito importante no contexto global, né? Sim, e também, Marta, eu posso te mandar a apresentação, porque tudo que eu faço é público, né? Tá. Todo o meu trabalho é financiado com dinheiro público, então essa apresentação também é pública, tá? Então pode disponibilizar. Então eu agradeço, porque tem slides ali muito interessantes, alguns até um pouco pequenos para a gente ver na projeção, mas é um material bastante rico, eu agradeço bastante. Legal, eu te mando sim, mando hoje mesmo, tá? Tá, ok, então. Então, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu agradeço a palestra para liberar você. Eu sei que você está em Manaus trabalhando, agradeço e na sequência eu passo algumas informações mais para os alunos
que vão fazer a apresentação a partir das 13 horas hoje. Então, eu que agradeço, Marta. Então, realmente, o IPEM é uma instituição de pesquisa absolutamente estratégica para o nosso país. A gente espera agora, a partir de 1º de janeiro, né, aumentar os recursos para o IPEM, aumentar os valores das bolsas, né? Vocês já viram que já está sendo feito um movimento para já em janeiro ou fevereiro aumentar as bolsas CAPES e CNPq em pelo menos 40%. É porque estão há 10 anos sem reajuste. Exatamente. Né? A gente sabe que a vida dos pesquisadores, principalmente quem está começando, não é fácil, mas, gente, é muito importante vocês perceberem que a realidade que a gente tem hoje vai mudar, vai melhorar muito. Nós vamos aumentar esses valores das bolsas, fornecer recursos para as instituições fazerem o seu trabalho para a sociedade brasileira de maneira adequada, e eu acho que isso vai começar já logo no começo, em janeiro, tá bom? Então, vamos todos trabalhar... Vamos esperar que sim, né? E reconhecer a bolsa de ser R$400, eles são heróis, né? São heróis, isso gente. Isso aí é o que causa uma rotatividade muito grande, que a gente, principalmente nos grandes centros, aqui em São Paulo, R$400 é muito pouco, não paga nem transporte. Então, a gente espera que melhore, porque muitos, eles até deixam de se dedicar integralmente por conta do valor baixo da bolsa, precisam arrumar um emprego. Às vezes até continuam um pouco na iniciação, mas aí já sem tanta dedicação, o que compromete um pouco, né? Mas, gente, não desistam e lembrem que a sociedade inteira depende do desenvolvimento científico e tecnológico. Cada vez mais, o desenvolvimento econômico vai depender da ciência, né? É assim em todos os países desenvolvidos e vai ser assim também no Brasil. Então, as perspectivas futuras são muito boas nessa área, embora a realidade presente seja muito difícil. Então, vamos todo mundo arregaçar as mangas, trabalhar duro e pelo avanço da ciência e pela construção de uma nova sociedade sustentável para todos nós. Obrigada mais uma vez. Pode ir lá para o seu trabalho aí, Paulo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, falando agora, deixa eu ver se tem mais algum. Falando agora, então, um pouquinho rapidamente mais para o público do seminário, os alunos de iniciação científica e tecnológica, os orientadores. Apesar da pandemia, apesar de, como eu comentei, a gente ter uma alta rotatividade dos alunos que precisam de emprego, têm que deixar a bolsa, nós estamos nesse evento, nesse seminário anual de 2022, com 95 resumos publicados e vamos ter 62 apresentações. Então, a gente até que está conseguindo um número razoável. E nesse modelo de apresentação remota, modelo online, nós não fazemos salas paralelas. Então, neste ano, eu diminuí o tempo total para as apresentações para 10 minutos, para conseguir comportar nos 2 dias, principalmente porque na sexta-feira já tem Jogo do Brasil, então o evento, apesar de ser online, tinha que ficar restrito aos 2 dias. Então, os 10 minutos são uma oportunidade também de treinamento para os alunos destacarem o que é essencial mesmo nas apresentações. Esse é um treinamento e muitos eventos nacionais e internacionais já estão disponibilizando apenas 10 minutos de tempo total para as apresentações. Então, vocês vão ter em torno de 8 minutos para a apresentação e 1 minuto e meio, 2 para comentários e perguntas. Desculpe. Então, a gente vai... Eu agradeço a todos os que puderam... Desculpa, gente, aqui.
Os que puderam assistir, é uma oportunidade importante, como eu já comentei antes, possibilita um maior número de participação de estudantes, e a gente retoma às 13 horas para as apresentações. A gente pede que os alunos que vão apresentar já, não sei se o Calil ou o Reinaldo vão querer dar alguma orientação para os alunos que vão fazer apresentações hoje na parte da tarde, a partir da 1, mas em geral o que a gente pede é que entrem na sala um pouco antes para já irem habilitando o microfone, vendo como pode habilitar a câmera também, fazer o upload da apresentação. Pode falar. Doutora Marta, posso falar? Pode falar, Calil, por favor. Então, um recadinho, uma orientação para os alunos é que nós vamos compartilhar a tela dele, tá? Então, é muito importante que ele já deixa o arquivo dele da apresentação aberta no modo apresentação. Não só abrir o PowerPoint, se for PowerPoint, tá? Mas abrir, já deixar no modo apresentação. E se for um PDF, deixá-lo já em tela cheia, tá? Se for um PDF, deixar em tela cheia. Se for um PowerPoint, já deixar no modo apresentação. Porque na hora que nós compartilhamos a tela, ele vai exatamente naquele arquivo que está em tela cheia e naquele que está no modo apresentação, tá bom? Tá? Mas estamos aqui sempre para orientar e tudo vai ocorrer da melhor forma possível. Tá bom? Queremos tranquilizá-los. Qualquer probleminha que acontecer, fiquem tranquilos que nós estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Sim, a gente não vai tentar seguir a programação, o horário da programação, mas a gente sabe que às vezes acontecem alguns probleminhas, mas a gente está aqui para contornar, né, Calil? Isso, é isso aí. Tá bom, então. Então, a gente tem em torno aí de 1h30 para o almoço e, se possível, procurem entrar um pouco antes na sala para tirar alguma dúvida, né, Calil? Isso daí, eu estou aqui. Estarei aqui bem antes para recebê-los e tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Tá ok, então. Obrigada a todos pela participação aqui. A gente retorna às atividades a partir das 13 horas, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu vou encerrar a sala, tá bom? Depois vocês entrem novamente, tá bom, professora? Tá ok, vamos sair.